Oi, gente, como vocês estão? Resumo semanal de meu pecado, de 2 a 6 de outubro. Mas antes, eu peço, por gentileza, que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 2 de outubro. Quando Lucrécia, Modesto e Manuel se cumprimentam comemorando a primeira colheita de maçãs, sem praga, e levam a primeira caixa para Paulino. Ironicamente, Lorena mostra o convite de casamento para Juliano. A saúde de Ernesto está cada vez mais frágil, mas ele está tranquilo porque sabe que deixa sua filha em boas mãos. Obcecada por ter um neto, Rosário quer levar Lucrécia a um especialista, mas ela afirma que não engravida porque não quer. Paulino diz a Rosário que deve respeitar a decisão da filha, porque Carmelo não é o marido ideal para ela. Assunção pede a Lucrécia que seja mais amável com Carmelo, porque o distanciamento em que vive o tem afetado negativamente. Rodolfo aconselha Juliano a não se casar apenas por gratidão. A situação entre Carmelo e Renata fica tensa quando ela exige que lhe dê outro lugar em sua vida e insistindo que se divorcie de sua prima. Carmelo se embriaga e acredita que está vendo seu pai. No dia seguinte, Lucrécia tenta convencê-lo a mudar de vida e afirma que tudo poderia ser diferente entre eles. Rosário diz a Carmelo que já está na hora de tomar as rédeas da situação e que a única maneira de manter Lucrécia a seu lado é se tiverem um filho. Matias comunica que em breve chegará um novo sacerdote para ajudá-lo e diz a Branca que terá que encontrar outro lugar para viver. Terça-feira, 3 de outubro. Lucrécia acolhe em sua casa. Teresa recebe o convite de casamento de Lorena e Juliano e mostra para Lucrécia, que fica muito abalada com a notícia. Ernesto comenta com Juliano que em breve Paulino vai enviar a primeira remessa de maçãs e diz ao futuro genro que já é hora que tenha um negócio em seu nome. Rosário diz a Delfina que precisa ter um neto, custe o que custar. Miguel chega à casa de Ernesto e cumprimenta Lorena com um beijo forçado. Nesse momento, chega Juliano e, visivelmente irritado, pergunta à noiva por que enviou o convite para a família de Miguel. Carmelo convida Lucrécia para jantar e Renata aparece sem ser convidada. Matias diz a Rodolfo que ele ainda não conseguiu perdoar Justina, pois caso contrário, estariam dormindo no mesmo quarto. Renata pergunta a Lucrécia o porquê não se divorcia de Carmelo. Juliano jura para Manuel que já esqueceu Lucrécia e pede que não volte a mencioná-la. Lucrécia aconselha Teresa a se interessar pela plantação. Depois de interromper seu jantar com Lucrécia, Carmelo proíbe Renata de voltar a pôr os pés em sua casa, sob a ameaça de terminar definitivamente com ela. Quarta-feira, 4 de outubro. Josué se apresenta ao padre Matias como o diácono que veio para ajudá-lo. Lucrécia fica sabendo que Josué está de volta, vai lhe dar as boas-vindas, mas ele a trata friamente. Renata vai falar com Rita e, com a intenção que ela espalhe a fofoca, conta que Carmelo e Lucrécia nunca dormiram juntos. Josué vai ver os pais e Justina e Rodolfo sentem o filho muito distante e frio com eles. Renata encontra Carmelo quando está saindo de viagem e decide ir com ele. Depois, telefona para Rosário e conta que teve que fazer uma viagem a trabalho. Carmelo visita Ernesto, que se surpreende ao vê-lo. Carmelo diz que está prestes a perder suas propriedades e pede sua ajuda. Ernesto se nega a ajudá-lo. Os dois discutem e Carmelo tenta asfixiá-lo. Carmelo mata Ernesto. Renata encontra Lorena e Juliano e se surpreende ao saber que vão se casar. Após matar Ernesto, Carmelo sai do local muito satisfeito.
Matias critica a atitude prepotente de Josué diante de seus pais. Lorena e Juliano encontram Ernesto morto. Lorena fica desesperada. A empregada comenta que o patrão recebeu a visita de um homem e Juliano sugere a Matilde que seja feita uma autópsia. Ela se nega e proíbe Juliano de comentar o fato com Lorena. Quinta-feira, 5 de outubro. Ernesto era o comprador da colheita de Paulino e, com sua morte, o negócio não se concretiza. Certa de que Rodolfo tem um encontro com os amigos, Matias e Paulino, Justina decide visitar o advogado. O jogo dos amigos é cancelado. Rodolfo compra flores para a esposa, mas tem uma grande decepção ao vê-la entrar no carro de um homem. Justina passa a tarde na casa do advogado e ouve quando Carmelo telefona para pedir que venda a casa de Rio Branco. Justina diz ao advogado que adoraria comprá-la se tivesse dinheiro. Ela também fica sabendo que Carmelo e Renata mantêm um romance. Ao voltar para casa, Justina recebe uma ligação do filho e fica sabendo que Ernesto está morto. Preocupada com a demora do marido, ela telefona para Matias e fica sabendo que o jogo foi cancelado. Matias e Josué encontram Rodolfo completamente bêbado na porta da escola. Carmelo vai ao bar encontrar os amigos e é surpreendido quando todos debocham dele, afirmando que seu casamento com Lucrécia é só de fachada. Ele volta para casa furioso e acusa Lucrécia de ter espalhado a fofoca. Renata comenta com Rosário que Branca foi namorada de Carmelo e esta se lembra do dia que Ramiro lhe disse que seu filho ia ser pai. Matias comenta com Paulino sobre a bebedeira de Rodolfo e confidencia ao amigo que Justina e Ramiro foram amantes. Sexta-feira, 6 de outubro. Rosário obriga Branca a lhe contar tudo o que aconteceu entre ela e Carmelo e a ameaça expulsá-la de sua casa e de seu emprego se comentar algo com Lucrécia. Carmelo pede ao advogado que apresse a venda da casa de Rio Branco. Matilde convence Lorena a não seguir Juliano em sua viagem a São Pedro, mas ela está apavorada com a ideia de Juliano e Lucrécia voltarem a se encontrar. Uma mensagem eletrônica sem identificação chega a São Pedro afirmando que o acordo para a compra da colheita de maçãs continua em pé, mesmo que Ernesto esteja morto. Quando Justina pergunta a Rodolfo se está se sentindo melhor, ele lhe dá uma bofetada e pergunta quem é seu amante. Ela nega qualquer romance extraconjugal e depois procura o amante para dizer que precisam terminar o relacionamento. O advogado pede a ela que deixe o marido e se case com ele. Decidida a convencer a cidade que tudo vai bem entre ele e a esposa, Carmelo obriga Lucrécia a sair para jantar com ele e tenta beijá-la em público. Ela não permite o beijo e vai embora sozinha. Durante o caminho na rua, Lucrécia e Juliano se reencontram. Juliano chega a São Pedro e encontra o pai sentado do lado de fora da casa. Os dois se abraçam e ele pergunta se essa situação tem a ver com sua mãe. Rodolfo diz ao filho que terão que dividir o quarto. Fazendo-se de vítima, Justina diz ao filho que o pai ainda pensa que ela o trai.